A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Um dos temas mais recorrentes na imprensa brasileira é, sem dúvida alguma, a Previdência Social. Jornais, televisão, rádios, todo mundo está cotidianamente falando da Previdência. Ora falam das aposentadorias e pensões, ora falam dos benefícios. E há uma outra discussão que também não consegue sair de pauta, que é exatamente a reforma da Previdência. Ainda bem que o Congresso Nacional não tem disposição para fazê-la. Hoje, aqui no Tribuna Livre, nós temos 3 convidados muito especiais para a gente debater esses temas que são importantes. E você, meu caro telespectador, vai ter a oportunidade, principalmente na segunda etapa do programa, de formular suas perguntas, de tirar suas dúvidas, porque conosco estão hoje a senhora Lucrécia Calou, que é a gerente executiva do INSS em Juazeiro do Norte. Também está o Regoberto Gomes de Sales, que é o chefe de benefícios, e ainda o Aloysio Martins, que é procurador federal. Esses 3 vão debater conosco e você fique atento, meu caro telespectador, porque, como já disse, na segunda etapa do programa, você pode tirar suas dúvidas formulando suas perguntas através do nosso telefone. Boa noite, Vasquez Landim. Boa noite, Luiz Carlos, telespectadores. Nosso boa noite aos senhores e à senhora convidada aqui do nosso Tribuna Livre. Luiz Carlos, certamente que esse programa de hoje ele vai ter uma série de perguntas, porque essas dúvidas relacionadas à questão de benefícios, aposentadoria, isso faz parte mesmo da curiosidade daqueles que precisam e da grande maioria da população. E certamente com esses convidados hoje, pessoas especializadas na área, de dentro da área, nós vamos tirar muitas dúvidas, vamos aprender e certamente o nosso telespectador também vai aprender e tirar suas dúvidas nessa oportunidade aqui com esses servidores graduados do INSS que estão aqui hoje no Tribuna Livre, Luiz Carlos. Você já sabe que o nosso Tribuna Livre é sempre um presente do Gigante das Tintas, que é gigante por natureza. A sua matriz é em Juazeiro do Norte, na rua São Pedro, mas há filiais nas cidades do Crato e Brejo Santo. E aqui mesmo em Juazeiro já há uma filial do Gigante das Tintas, na Avenida Castelo Branco, 2938A. Em 30 segundos estaremos começando o nosso debate. Até já. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Nós vamos iniciar saudando a nossa gerente executiva do INSS em Juazeiro do Norte, Lucrécia Calou, e pedindo a ela que de início disserte um pouco sobre a situação atual do INSS em Juazeiro do Norte, quantos municípios controla, quantas agências há nesse território controlado por Juazeiro, como é que está hoje a melhoria no atendimento. Boa noite, dona Lucrécia. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasquez. Boa noite, ouvintes do programa Tribuna Livre. Juazeiro do Norte, até 2000, existia só um posto do INSS, que nós éramos vinculados à Fortaleza. A partir de 2000, foram criadas as gerências executivas, em torno de 100 no país inteiro. E cada estado foi contemplado de acordo com a população. O Ceará foi contemplado com 3 gerências, uma que funciona em Sobral, uma que funciona em Fortaleza e a nossa de Juazeiro do Norte. Então, essas 3 gerências, elas abrangem os mais de 184 municípios do Ceará. Então, a gerência Juazeiro contempla mais de 50 municípios, que ficou a critério da gerência. Atualmente, nós temos 13 agências funcionando.
né? Que começa desde Senador Pompeu, Mombaça, Acopiara, Iguatu, aí vem Campos Sales, Crato, Juazeiro, Barbalha, Icó, Assaré e Brejo do Santo, e 2 que nós inauguramos no final do ano passado, que foi Missão Velha e Oroz. E a gente tem mais uma agência da demanda judicial que funciona dentro do prédio da gerência. Nós temos 9 agências sendo construídas em fase final de construção, né? Que abrange Caririaçu, Pedra Branca. Pedra Branca, lá distante, faz parte aqui de Juazeiro. Faz, né? mas... Da executiva de Mas Juazeiro. eu ainda vou chegar lá, eu vou dizer como... Explicar por quê. Então, nós temos 9 agências que serão inauguradas provavelmente esse ano. Elas estão em fase de conclusão das obras, né? A gente vai receber das construtoras e a gente agenda. Nós temos 4 ainda para ser licitadas, que a gente já tem os terrenos, que as prefeituras doaram, que é Aiuaba, Jucás, Vaz Alegre, que hoje funciona no Prédio Cidade, vai ser agência, e Barro. E temos também mais uma agência em Juazeiro do Norte. Inclusive, nós já temos o terreno, que a Prefeitura de Juazeiro doou, para a construção da sede própria, porque a gente funciona em prédio locado, mais uma agência da Previdência Social, o CEDOC, que é o Centro de Documentação, onde a gente vai arquivar todos esses documentos das nossas agências, e o almoxarifado. Então, esses aí a gente vai fazer... São 9 agências que vão ser entregues brevemente. Tem 4 para ser licitadas e tem 13 em funcionamento. Então, a gente vai ficar em torno de 20, 24, 23, porque nós temos, atualmente foram criados, são 100 gerências executivas, mas foram criadas mais 10 a nível de Brasil. Então, só o Nordeste foi contemplado com 6 gerências. E o Ceará foi contemplado com mais uma, que vai funcionar no Quixadá. Então, os municípios que eram da abrangência de Fortaleza, de Sobral e de Juazeiro do Norte foram divididos para formar essa gerência. Então, nós vamos perder não, vai passar para a jurisdição de Quixadá, Pedra Branca, pela distância, né? Isso. Pedra Branca, Senador Pompeu, Mombaça e Acopiara. Então, essas 4 agências, quando estiver funcionando, porque já existe o decreto e que dentro de um ano terá que funcionar, elas vão para lá. Então, com as nossas agências, que já tem as 13, e mais essas que a gente vai inaugurar, tirando essas 4, a gente vai ficar em torno de 22 agências aqui. Então, a melhoria que a gente tem é visível. Até há 5, 6 anos atrás, a gente ouvia falar dessas filas enormes, né? Da compra de lugares em filas. E hoje não se ouve falar nisso, né? A não ser a realidade de São Paulo, que a gente ainda tem, porque tem uma demanda muito, muito grande, tem uma deficiência de servidores, mas com a Central 135... Agora, recentemente, houve um concurso, né, do INSS. Houve um concurso e a gerência Juazeiro vai ganhar 30 novos servidores para compor essas agências que nós vamos inaugurar. Certo. Né? Serão, no mínimo, 3 servidores por cada agência dessas novas que a gente vai inaugurar, né? Que é Araripe, Caririaçu, Mauriti, Milagres, e Aurora, Cedro, Pedra Branca, que ainda está na nossa jurisdição. Então, Araripe, essas agências que a gente vai inaugurar, então esse concurso vai suprir a carência de servidores. Nós vamos ganhar 30 novos servidores para essas agências. Isso certamente vai melhorar mais a qualidade do atendimento e desafogar as demandas também. Vai melhorar porque ainda pressiona em alguns setores, né? Ainda tem uma... Porque vai descentralizar o atendimento, né? O segurado vai ser atendido no local dele e essas agências vai, como o senhor falou, vai desafogar as outras agências grandes. Bom, meu caro Regnoberto Gomes, como disse aí a nossa gerente, o atendimento melhorou bastante e isso é visível. Realmente é, porque a gente chega no INSS hoje, a gente vê um espaço climatizado, muito agradável, com uma mobília decente, né, todos ali atentos para um bom atendimento. Agora eu pergunto, e no atendimento dos benefícios?
continua sendo um setor ainda meio problemático ou isso está funcionando 100% a contento? Boa noite. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, doutor Vasques Landim. Boa noite, telespectadores. Como você falou, a Previdência Social hoje, como a grande seguradora do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro, né, confiou a missão ao INSS, né, de reconhecer o direito a esses benefícios previdenciários. E como a Lucrécia falou, né, nós notamos uma melhoria da qualidade do serviço ofertado, não só com a inauguração de novas agências, mas na melhoria da estrutura física, como você falou, com ar-condicionado, né, um espaço climatizado, mas também na melhoria com relação ao próprio servidor, que passa por diversas capacitações e oferta um melhor atendimento, né, uma melhor agilidade na decisão dos processos, e isso ele é percebido pelo próprio INSS, por todos os servidores, pela população, que sabe que a realidade atual não é de represamento de benefícios. Hoje nós temos um tempo médio de concessão em torno de 10 dias. O segurado que dá entrada na sua aposentadoria, com 10 dias ele recebe a resposta. Então a melhoria da Previdência Social vem sendo notada, como a Lucrécia falou, com a redução das filas, com a eliminação das filas, né, e também com essa melhoria no tempo de resposta que nós estamos oferecendo para os requerimentos de benefício dos segurados. Essa agilidade, inclusive, tem sido matéria da imprensa, de que hoje o tempo de resposta é muito curto. Isso se deve à maior capacitação, ou à informatização, ou às duas coisas associadas, que faz com que essa agilidade aconteça no serviço? É uma soma de vários fatores, né? Como eu falei, a capacitação dos servidores, a melhoria do parque tecnológico da Previdência, com a ampliação, né, dos seus sistemas de informática, e também com o reconhecimento automático de direito previsto na legislação previdenciária, que diz que aqueles dados que estão hoje nos cadastros informatizados da Previdência, eles servem de prova plena para fins de comprovação do vínculo empregatício do trabalhador, para comprovar a remuneração que ele recebeu durante toda a sua vida laboral. Então, é uma soma de N fatores que, somados, né, vão repercutir nessa melhoria, nessa agilidade na oferta da resposta para o trabalhador. Agora vamos introduzir o doutor Aloysio Martins, que é procurador federal, e eu gostaria que ele explicasse como é que funciona, né, essa procuradoria federal junto às autarquias, né, da União, principalmente aqui no caso do INSS. Boa noite, Aloysio. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasques, meus colegas, Lucrécia, Regnoberto. A Procuradoria faz a defesa judicial do INSS. Entre outras autarquias, atua também defendendo o INSS. Então, o segurado que não fica satisfeito com o benefício, com o valor do benefício, ou que não obteve seu benefício, ele ajuiza a ação judicial, buscando no judiciário receber aquilo que entende ser direito. E a Procuradoria faz a defesa judicial do Instituto. Não necessariamente para negar o benefício, não necessariamente para impedir que o segurado receba esse benefício. A defesa judicial hoje, ela tem um outro enfoque. Hoje, a defesa judicial procura reconhecer o direito do segurado, procura entender os problemas e verificar toda a documentação e saber por que o benefício foi indeferido, e quando há erro administrativo, ou seja, o benefício foi indeferido indevidamente, ou o valor realmente está incorreto, ou quando o segurado leva uma documentação a mais, que com aquela documentação ele pode sim receber o benefício, então nós propomos acordo. A gente faz a proposta de acordo e o segurado pode obter o benefício de pronto. A demanda desse serviço, dessas ações contra o INSS, é uma demanda grande ou é pequena? A demanda é relativamente grande. Hoje, aqui na região, a Procuradoria atende a 45 comarcas da Justiça Estadual e mais 3 varas da Justiça Federal. E recebemos por mês em torno de 1.000 ações judiciais. É muita coisa, né? Quer dizer, a Procuradoria trabalha. São quantos membros na agência de Juazeiro? Atuando hoje no INSS, na região da gerência de Juazeiro, somos 9 profissionais, 9 procuradores. Eu não sei se você pode nos informar, mas é uma curiosidade nossa. Em termos de ação de demanda, vocês têm uma estatística de que é o porquê eles mais demandam, mais entram com a ação?
Ou não é possível ter essa informação? É possível, são várias as razões. Primeiro, só esclarecer que essa grande demanda, quando eu falo em 1.000 ações judiciais por mês na região de Juazeiro, a gente também tem que ter em mente que praticamente metade da população é segurada do INSS. Além dessa metade da população segurada do INSS, ainda temos pessoas que são indiretamente beneficiadas também. São dependentes de segurados. Então, muitas vezes a gente fala que a INSS é o maior litigante do Brasil, mas na verdade ele é o maior demandado, porque a atuação dele tem abrangência nacional e tem uma abrangência, um atendimento a uma grande parcela da população. Então, as causas de ajuizamento da ação são várias. A nossa maior demanda hoje é em relação ao agricultor. O agricultor que trabalhou a vida toda e não teve o conhecimento, não teve o cuidado de juntar documentos e ao final da vida, na hora de se aposentar, está ali sem condição de provar que era agricultor. Se por um lado a gente também não pode facilitar demais e conceder o benefício a quem pede, porque existe muito aproveitador, existe muita gente que se faz agricultor para obter um benefício sem ter contribuído, sem ter direito ao benefício. Então a gente trabalha diariamente tentando identificar quem são as pessoas que têm direito, quem são as pessoas que não têm direito. As pessoas que têm direito, a gente tem feito proposta de acordo, tem facilitado e agilizado a concessão do benefício, e aos que não têm direito, a gente faz a defesa até a última instância. Vamos voltar para a Lucrécia. Ela me parece que estava ali um pouco interessada numa participação. O que foi que lhe chamou a atenção, Lucrécia? Não, eu gostaria de complementar quando o doutor Vasco perguntou a Regnoberto a respeito de o que seria essa melhoria, como ocorreu, né? A Previdência Social, ela investiu muito em todos os âmbitos. Ela investiu na qualificação do servidor, investiu na tecnologia, investiu nos programas, né? E a gente trabalha em cima desses programas, a gente trabalha com um índice que afere o nosso trabalho, né? Todo o nosso trabalho tem um índice que é observado todos os meses. Por exemplo, tempo médio de concessão, a gente tem que trabalhar em cima desse índice aí, que é de 5, 6 dias, que é desde o dia que o benefício é requerido para conceder aquele benefício. Tempo médio para a perícia médica realizar uma perícia médica, são 5 dias. E a gerência de Juazeiro, está atingindo essas metas. O segurado dá entrada num benefício que necessita de uma perícia médica e ele não passa mais do que 5 dias aguardando para ser feita essa perícia médica. Então, são índices, tem o plano de ação, que a gente tem reuniões, as agências têm reunião mensal, a gerência também, e a gente tem reunião trimestral com a superintendência. A superintendência tem reunião trimestral com a presidência do INSS. Então, todo o nosso trabalho é acompanhado, revisto os pontos que a gente pode melhorar, e tudo isso tem causado a melhoria no atendimento, como a Central 135, todos os benefícios são agendados, ninguém chega mais nas agências por acaso, e se chegar, serão atendidos. Mas antes eles ligam para a Central 135, né, que nós temos 2 grandes centrais, se eu não me engano, um em Salvador e um em Caruaru, não é isso, Regnoberto? Que atende, são em média 600 atendentes, que eles tiram dúvidas, que eles agendam benefício, né? Nós temos o PEP, o Programa de Educação Previdenciária, que tem a missão de orientar o contribuinte sobre seus direitos, né? Nós temos o Serviço Social, que tem os programas de atenção ao trabalhador rural, de atenção à pessoa portadora de deficiência, que a gente orienta, porque o benefício assistencial da LOAS, que é da Lei Orgânica da Assistência, ele não é um benefício previdenciário, ele é um benefício do Ministério da Assistência. Agora, o INSS operacionaliza, então a lei é outra, os critérios são outros, e muita gente não entende, mas fulano teve direito e eu não tenho, porque os benefícios da Previdência Social são contributivos. O benefício da lei orgânica, que é da assistência social, ele não é contributivo, é para aquelas pessoas que necessitam. Muito bem, para que o nosso telespectador possa entender um pouco essa evolução, de como evoluiu essa melhora, vocês poderiam passar para eles, por exemplo, há 10 anos atrás, um benefício solicitado, demorava quanto tempo? Para ele sentir como é que evoluiu de lá para cá, porque hoje o Regnoberto falou, foi a Lucrécia que falou, de que com 10 dias ele está recebendo
uma resposta em torno de uma solicitação do benefício. Há 5, 10 anos atrás, quanto tempo demorava isso aí? Tem ideia aí, Lucrécio, Regnoberto? Eu posso falar do período de 2003, quando eu entrei no INSS, né, de 2003 para cá. E a gente lembrava que havia realmente um grande represamento nas agências, né? Havia uma demora nessa resposta desses benefícios. E, só para citar como exemplo, quando foi instituído a avaliação institucional do INSS, em 2009, a nossa idade do nosso acervo, do nosso represamento de benefícios sem resposta, era em torno de 150 dias, em média. Hoje, essa nossa idade média desse acervo, desses benefícios que estão aguardando resposta, está em 16 dias. Então, são um pouco mais de 2 anos, né, em que o INSS institucionalizou essa avaliação de desempenho, medindo mês a mês o desempenho de todas as agências, e isso fez com que nós tivéssemos a noção de como nós estávamos, em que nós poderíamos melhorar. Né, e como eu falei, melhoramos de 150 dias para 16 dias. Então, esse represamento, que outrora era muito grande, hoje ele está diminuindo e está ficando num nível de satisfação, que o cliente, que o segurado, ele reconhece que não espera tanto quanto esperava antigamente. Você falou aí em grau de satisfação, em nível de satisfação, e eu acho que isso é fundamental para o atendimento ao público, é o nível de satisfação. Vocês têm uma ouvidoria, aqui no local tem ouvidoria para sentir o que a população diz, reclama e tal. Eu me preocupo com essa questão de ouvidoria, porque eu já fui ouvidor do Estado do Ceará, né? E implantei em quase todas as secretarias e repartições do Estado uma ouvidoria local. Então, eu acho que isso é interessante. Vocês têm aqui um instrumento desse de avaliar o grau de satisfação do cliente? A ouvidoria do INSS, ela é nacional, tá? Existe o ouvidor geral, esse órgão ele fica em Brasília, mas que atende às demandas, às críticas, às sugestões de todo o Brasil. São encaminhados para essa ouvidoria geral. De posse dessa denúncia, dessa demanda, desse elogio, dessa insatisfação do segurado, aí é encaminhado essa ocorrência para o órgão responsável para resolver aquela situação. Então, a gerência local não tem ouvidoria, mas nós somos diariamente, né, recebemos as denúncias para nós tomarmos as providências lá da Ouvidoria Geral de Brasília. A primeira pergunta que nos chega vem do sítio Genipapo, lá de Crato, e me parece que ela é mais apropriada para exatamente o nosso procurador Aloísio. O senhor José, lá do sítio Genipapo, diz o seguinte: fui acidentado no meu trabalho e fiquei recebendo meus direitos há 9 meses, quer dizer, durante 9 meses, né? Mas há mais de 4 anos que não recebo mais nada, nem do INSS e nem da firma. E minha carteira ainda está assinada. O que fazer, doutor Aloísio? Bom, em primeiro lugar, parece que se ele não está recebendo, não está trabalhando e não foi reclamar um novo benefício, ele não está incapacitado. Mas, se ele estiver incapacitado, ele deve voltar ao INSS e requerer um outro benefício. Ele vai ser submetido a uma perícia e, se constatada a incapacidade, ele pode receber um novo benefício e voltar a receber o benefício que anteriormente ele recebia. Mas, do ponto de vista da carteira, ainda está assinada, ele não está mais trabalhando, parece ser mais uma questão trabalhista. Ele deve procurar a empresa, deve procurar dar baixa na sua carteira, ou, se for o caso, retornar ao trabalho. Esperamos que ele retorne ao trabalho, não é mesmo? Aí já é Justiça do Trabalho, né? Outro ministério, né? Mas complementando aí, esse caso é porque o caso dele provavelmente foi um caso não de aposentadoria, e sim de auxílio-doença. Isso, né? Que é temporário, né, Lucrécia? Que é temporário. O auxílio-doença, ele faz a perícia e o médico concede uma quantidade de meses que ele acredita que ele se recuperará durante aqueles meses. Faz nova perícia para avaliar se cessa o benefício ou se ele continua. Então, ao que eu entendi, o caso dele foi desse caso de auxílio-doença e o benefício dele foi cessado no tempo que o médico achou conveniente, que ele já estava recuperado, e aí ele nem voltou para a empresa, não sei porquê, que deveria ter voltado. Isso aí é o caso que você só pode analisar com a documentação e ouvindo bem direitinho para saber como é que foi. Mas, ao meu ver, o caso dele foi um auxílio-doença que realmente é temporário, não é uma aposentadoria.
Só por Ele curiosidade. recebeu por 9 meses, diz aqui, né? Só por curiosidade, Vasco, gostaria de lembrar que quando nós fazíamos o Estúdio Verdade na Rádio Verde Vale, a dona Lucrécia participou de um dos nossos programas e ela era a chefe dos benefícios, quer dizer, o cargo que hoje quem ocupa é o Regnoberto. Regnoberto, eu vou torcer para que no próximo programa você já seja o gerente executivo do INSS aqui em Juazeiro. Uma outra pergunta vem da dona Fátima, lá dos franciscanos. Gostaria de saber sobre a aposentadoria das donas de casas e as taxas que precisam ser pagas. Essa aí é com você, Regnoberto. Dona Fátima, não é isso? Dona Fátima. Dona Fátima, a sua pergunta foi bastante importante, porque hoje a Previdência, como nós sabemos, e como a Lucrécia falou, ela é contributiva. Para se ter direito aos benefícios previdenciários, precisa de haver uma contribuição por um determinado período, certo? E hoje, houve uma redução do valor da contribuição para as donas de casa, para terem direito aos benefícios previdenciários. Antigamente, se a dona de casa queria ter direito a um benefício, ela tinha que pagar uma alíquota mensal de 20% do salário que ela escolhesse. Hoje, ela pode contribuir para a Previdência com uma alíquota reduzida de apenas 5% do salário mínimo. Esse valor, diferentemente de antigamente, está bastante acessível e está havendo uma procura muito grande das donas de casa para virem se inscreverem na Previdência, fazer a contribuição e ter direito aos seus benefícios. Repetindo, essa alíquota reduzida, hoje ela representa um valor de R$ 31,10, que a dona de casa ela pode contribuir mensalmente e assim, depois de cumprir a carência, ela vai ter direito aos benefícios previdenciários. Só para esclarecer, que é uma dúvida bastante recorrente de todas as pessoas que nos procuram, para ter direito a essa contribuição com essa alíquota reduzida de 5% do salário mínimo, a dona de casa ela tem que pertencer à família de baixa renda. O que é isso? Família de baixa renda significa que ela vai ter que estar cadastrada, ou a sua família tem que estar cadastrada no CadÚnico, que é o cadastro do governo federal para os benefícios assistenciais, e a renda da família lá no CadÚnico, ela tem que ser de até 2 salários mínimos. Então, justamente é um sistema especial de inclusão previdenciária que visa incluir as pessoas que estavam à margem dessa cobertura da Previdência e que hoje, pertencentes à família de baixa renda, possam ter acesso a contribuir e ter acesso aos benefícios previdenciários. Muito boa essa informação. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta vamos continuar debatendo com os representantes aqui do INSS. Até já, amigos. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Domingo tem no Cariri da Sorte Cap no primeiro sorteio R$3.000. No segundo sorteio, uma moto Yamaha Krypton 0km. No terceiro sorteio, uma moto Yamaha YBR 125 0km. E no quarto sorteio, 5 motos Honda Fan 0km. E mais 10 sorteios de R$400 na rodada da sorte. Adquira já o seu e boa sorte. A vida é o presente mais precioso que todos ganhamos. Não importa como ela seja. Ninguém quer que ela se apague. Nós entendemos bem o que isso significa. Não deixe a vida desligar, nem por um fio, válvula ou conector. Fazemos manutenção preventiva e corretiva. Diotec. A saúde de seus equipamentos. O Baratão está com super promoção. Todos os produtos agora por apenas R$ 1,50. Isso mesmo, tudo por R$ 1,50. Kits de 3 peças, baldes diversos e tudo para seu lar. Venha conferir Rua São Paulo 778, próximo ao Colégio Batista. O Baratão, preço baixo de verdade.
Ok, amigos, nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos debatendo Previdência Social. Nossos convidados continuam à disposição. É um tema realmente atraente. Vasco, você estava bem interessado ainda nessa questão do agricultor. Seu pai foi agricultor durante muitos anos, na sua família tem muitos agricultores. É verdade. E a gente tem um bocado de telespectador também que são do campo. E alguns eleitores também. Também. E eu acho que ainda existe muita dúvida, e talvez até por falta de informação, com relação à aposentadoria dos homens do campo, que não contribui, o que precisa, a documentação, o que ele deve fazer, porque eu acho que ainda reside muita dúvida com relação a isso. Eu queria colocar para vocês, deve ser o Regnoberto, Regnoberto, que vai responder isso aí para o nosso telespectador do campo, homem do campo. Eu acho que os três podem participar desse tema, né? É um tema abrangente, né? Quem começa? Regnoberto. Eu posso começar primeiro lembrando que o trabalhador rural, após a Constituição Federal de 1988, ele ganhou, né, uma vantagem, um benefício, né, que ele tem direito a se aposentar com 5 anos a menos em relação ao trabalhador urbano. Então, o trabalhador rural, de início, ele já tem essa vantagem. Por ele exercer um trabalho bastante importante, que gera bastante desgaste físico, ele tem direito a essa aposentadoria um pouco mais cedo. O trabalhador rural, ele vai ter direito à aposentadoria por idade, como eu falei, com 60 anos de idade, se for o homem, ou 55 anos de idade, no caso da mulher, da trabalhadora rural. Para se aposentar, por quanto tempo ele precisa comprovar a sua atividade rural? A gente sabe que o trabalhador rural, aquele homem do campo simples, ele não tem condições de fazer uma contribuição mensal, então ele tem direito a um benefício no valor de um salário mínimo, ele se aposenta com o valor de um salário mínimo, mas para isso ele precisa comprovar a atividade rural por um período de 15 anos. Ele vai comprovar a atividade rural através de documentos que ele vai juntando ao longo da sua vida. Isso é junto ao IBAMA? São vários programas governamentais que ele pode se inscrever, pode participar, assim como em cadastros que ele fizer junto ao cartório eleitoral, a própria certidão de casamento civil, onde ele declara a sua profissão. O INSS ele não tem uma lista fechada de documentos, né? O que importa é que ele comprove, através desses documentos, que exerceu atividade rural, que foi beneficiário de um programa governamental, um seguro-safra, um PRONAF, e através dessa documentação, ele vai ter direito aos benefícios previdenciários no valor de um salário mínimo. Muito bem. Acrescentar em relação à documentação, que muitos agricultores acreditam que são obrigados a ser sindicalizados para obter benefício rural. Não é verdade. A declaração do sindicato, informando o período em que aquele trabalhador viveu da agricultura, ela é um documento útil, é sim um documento importante, mas não é um documento indispensável. Nós temos vários outros documentos que também são utilizados no dia a dia, tanto na concessão de benefícios nas agências do INSS, quanto na concessão judicial. Por exemplo, o programa Hora de Plantar, que é um programa que beneficia agricultores. Os comprovantes de participação nesse programa são utilizados, Seguro-Safra, PRONAF, então vários programas sociais destinados aos agricultores. É importante que juntem esses documentos, guardem em casa, porque um dia eles podem servir de prova de que aquela pessoa viveu da agricultura. E em relação a tanto o agricultor quanto a qualquer segurado que procure o INSS, importante também lembrar que ele não é obrigado a ter um advogado, não é obrigado a contratar um advogado, ele pode chegar na agência do INSS, procurar o atendimento e requerer o seu benefício com os documentos que tiver. Se por acaso faltar algum documento, o servidor do atendimento vai abrir a exigência, vai orientar, explicar quais são os outros documentos necessários, o que mais pode ajudar na concessão daquele benefício. Então, bem claro que na concessão inicial lá no INSS não é necessário pedir o benefício por intermédio de advogado. Deixa o advogado só para um segundo momento, se quiser entrar com ação judicial. Uma pergunta que vem de dona Regina Salles, lá do bairro Socorro. Ela diz que o esposo dela é deficiente, ele tem paralisia infantil, mas sempre que ele dá entrada para os benefícios é negado. Por quê? Ele não tem direito? É o seguinte, no caso dele,
esse seria o benefício assistencial do LOAS, né, que são 2 tipos, para o idoso com 65 anos, que não se enquadra no regime geral de previdência, nem como trabalhador rural, e para o deficiente físico. A lei mudou recentemente, eu não sei há quanto tempo ele já requereu isso, mas essa deficiência terá que limitá-lo para a vida, para as atividades da vida diária, para o trabalho, para que ele passe numa perícia médica. Ele vai se submeter a uma perícia médica. Nos casos dos idosos com 65 anos ou mais, não. Basta ter a idade e o rendimento familiar ser inferior a 1/4 do salário mínimo, porque isso é um benefício assistencial. Então, no caso do deficiente, ele faz uma perícia médica. Se ele já fez 1 vez, 2 vezes, mas foi algum tempo bem atrás, eu sugiro que ele requeira novamente, porque houve uma modificação na legislação desses benefícios, que ele requeira novamente. Agora, se ele já requeriu recentemente, é porque a paralisia dele não é sugestiva, não invalida para as atividades diárias, para o trabalho. Eu queria, aproveitando essa pergunta dele, eu acho que é interessante se esclarecer isso também, que a questão da aposentadoria por invalidez, ela deve ter uma relação, entendo, com a atividade profissional. Eu queria que vocês falassem isso, por exemplo, porque às vezes alguém tem uma deficiência visual, ou uma baixa de visão, uma perda de visão total em um olho, e tem o outro olho normal, com visão normal. Não impede a atividade. E não impede a atividade, dependendo da profissão, é claro. Então, eu queria que você esclarecesse isso aí, essa relação aposentadoria por invalidez e profissão, e atividade profissional. Como realmente o senhor falou, doutor Vasques, tem uma relação com o trabalho, sim. A aposentadoria por invalidez, tanto como o auxílio-doença, quando são requeridos, é em função daquela atividade da pessoa. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, um médico que é cirurgião, digamos que ele tem um acidente e perca uma das mãos. Certo? Cirurgião, provavelmente, ele não vai poder ser. A não ser que ele coloque uma mão, tudo. Mas ele não vai deixar de ser médico. Ele pode continuar no consultório, clinicando, receitando, porque as receitas são no computador, ele pode ter uma secretária que digite, ou ele pode digitar com a outra mão. Então, não caracteriza uma aposentadoria por invalidez. É isso que as pessoas não entendem. O benefício de auxílio-doença e o benefício e a aposentadoria por invalidez é em relação à atividade que desenvolvia. Um caminhoneiro, ele, se perder uma das mãos, também não vai poder ser caminhoneiro, mas ele não está inválido. Aí, por isso que existe o programa de reabilitação profissional. O que é que esse programa faz dentro da Previdência Social que nós temos aqui na gerência? Então, de acordo com a idade, de acordo com o grau de instrução, e de acordo com as habilidades que esse segurado tem, ele será reabilitado por uma outra função e não aposentado por invalidez. Então, tem que ser de acordo com a função que ele exercia. Agora, se ele não tem condições nenhuma de executar nenhuma outra atividade, aí é onde entra a aposentadoria por invalidez. Exatamente. Meu caro Aloysio, aqui chegou uma fragrância agora de fraude. Me parece que tem cheiro de fraude no ar. O José lá do Limoeiro diz o seguinte: fizeram um empréstimo desconhecido na conta da minha mãe, que é aposentada. Consultei um advogado e ele falou que o problema está no INSS. O que faço? Primeiro passo, basta que ele compareça à agência e peça para acessar o desconto. Então, ele pode ir, não precisa ação judicial, não precisa procurar o banco, ele vai à agência do INSS, pede para acessar esse desconto e depois vai, de alguma forma, discutir essa dívida com o banco. Provar que não é o devedor, se o banco não reconhecer, ingressar com ação judicial e discutir essa dívida. Mas para suspender os descontos, basta que ele compareça ao INSS. Está aí, José. Só para complementar, o caso aí do empréstimo que ele alega que não é dele. Isso é o consignado, é? Empréstimo consignado. Eu queria só esclarecer para a população que a Previdência ela também faz um bloqueio do seu benefício para evitar que empréstimos sejam feitos. Basta comparecer à agência e pedir para fazer o bloqueio do seu benefício
Fazendo esse bloqueio, a partir daí não vai entrar mais nenhum empréstimo consignado. Então você pode, em qualquer agência da Previdência, fazer essa solicitação. Basta comparecer com um documento de identidade e pedir o bloqueio do seu benefício, que aí não vai cair mais nenhum empréstimo ser descontado do seu benefício. Regnoberto, mas se o segurado desejar ele mesmo fazer o empréstimo, ele volta na agência e diz, olha, eu quero fazer o empréstimo. Ele pode fazer o empréstimo. Mudei de ideia. Mas esse bloqueio só funciona para qualquer pessoa que queira fazer o empréstimo no nome dele, não faz. Agora, se ele desejar fazer o empréstimo, ele dirige-se ao INSS e diz, olha, sou eu e eu vou fazer o empréstimo e ele fará o empréstimo dele. Ótimo. O Galdino, lá do bairro Salesiano, na minha opinião, a agência de Juazeiro não tem muito porte para atender a toda a população. Esse rapaz deve entender bastante de INSS, né? Pelo menos é a opinião dele, nós respeitamos, evidentemente, mas eu quero que vocês deem uma resposta para ele. Como eu falei no início, a gente tem previsão, tem o terreno para a construção de uma segunda agência, porque tendo em vista que Juazeiro do Norte tem mais de 250 mil habitantes, uma agência só é pouco, né? Fortaleza, na região metropolitana, nós temos várias agências. Então, Juazeiro tem mais de 250 mil habitantes e, através de estudo, já foi deliberado que terá a sua segunda agência, que será na Lagoa Seca, ali perto do Hotel Verdes Vale, no terreno que já é do INSS, que foi doado pela Prefeitura. A gente está agilizando para viabilizar, ainda esse ano, o início dessa construção. Então, o Galdino tem mesmo experiência no ramo. Né? Luiz, você queria complementar alguma coisa sobre a pergunta anterior? Complementar em relação aos empréstimos. A gente vê no dia a dia muitos agentes de consignatários de empréstimo nas portas dos bancos, na porta do correio, esperando que o segurado, esperando que o aposentado saia para obter dele a contratação de um empréstimo, e muitas pessoas se iludem com aquela proposta de dinheiro, não vou dizer fácil, mas à primeira vista tentam convencer que seria fácil. E as pessoas, muitos desses empréstimos que são reclamados na agência do INSS ou no judiciário, são empréstimos que as pessoas realmente fizeram. Fizeram porque eu juro, não sabia o que ia acontecer depois, que ia pagar em dobro ou pagar com um juro exorbitante. Então, as pessoas são enganadas de várias formas. Primeiro, assinam papéis e fraudadores tiram o valor do empréstimo deles, ou contratam um empréstimo que não sabem exatamente quanto vão pagar, e acontece também de a pessoa não assinar nada, nem entregar cartão, e de repente aparecer uma consignação, um desconto no seu benefício. Então, para isso, a pessoa precisa ter muito cuidado para não ser enganada. E ainda tem mais, doutor Luiz. Os próprios familiares, aqueles idosos menos esclarecidos, eles assinam documentos sem saber. Muitas vezes é um filho, é um neto, que são procuradores, e eles não sabem o que assinaram. Ocorre isso muito. Quando eu atuava como assistente social lá na agência de Juazeiro, sempre tinha esses casos, e a gente bloqueava o benefício, ia na casa saber o que ocorreu, e acabava descobrindo que o próprio familiar e o idoso não sabia que tinha assinado aquele documento. Então, a orientação é que ele somente contrate o empréstimo se realmente for necessário. Que ele não vá contratar um empréstimo que não precisa, porque recebeu uma proposta que parece interessante. Na verdade, as propostas de empréstimo são para necessidades extremas e não está contratando sem ter um objetivo. O Hélio, lá do Antônio Vieira, gostaria de saber da nossa gerente, se ela pode informar quantos servidores foram contratados no concurso de 2008 pela ATF. Nem aproximada? Nem um número aproximado? A ATF é o órgão que ele fala? 2008 pela ATF. O que é ATF? Deve ter sido. Tá difícil. Deve ter sido a empresa que executou o concurso. Depois a gente descobre aí o que é isso aí. Ô, Hélio, ficou muito vago, Hélio. Eu queria colocar também uma questão que eu acho que é interessante para o telespectador, é a questão da pensão pós-morte. Quem tem direito, quem recebe, porque às vezes isso dá uma confusão grande. Alguém quer receber, não tem direito, sem dúvida, da pensão.
Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da pensão. Aproveitando a pergunta do telespectador, a gente costuma brincar quando a gente está fazendo as palestras para os segurados, dizer que a Previdência é um seguro social que acompanha o trabalhador durante toda a vida dele, né? Começa desde do seu nascimento, quando a sua mãe vai ter direito ao salário maternidade, né? Acompanha ele durante todo o período que ele trabalha. Se ele for acometido de algum risco, se acidentar, adoecer, o INSS está lá para pagar o seu benefício por incapacidade. Vai com ele também até a sua aposentadoria, quando ele fica idoso, né? E não abandona ele. Após a morte dele, também os seus dependentes vão ter direito ao benefício. Então, a Previdência realmente é um seguro social que acompanha o trabalhador durante toda a sua vida. Em relação à pensão por morte, como eu falei, tanto o trabalhador como o aposentado, né, ao falecerem, os seus dependentes vão ter direito a um benefício que se chama pensão por morte. Os dependentes hoje estão elencados na legislação previdenciária, né, primeiramente são os cônjuges, né, ou companheiros, os filhos, até 21 anos eles têm direito a receber a pensão por morte, salvo se for inválido. Se for inválido, ele recebe a pensão por morte independentemente da idade, tá? Os pais e as mães também são considerados dependentes, e os irmãos até 21 anos ou inválidos. Então, essa é a relação de dependentes que vão ter direito à pensão por morte no caso do falecimento do trabalhador ou do aposentado. E também, para frisar, a diferença, como a Lucrécia falou, do benefício previdenciário para o benefício assistencial, que é aquele amparo ao idoso, o amparo ao deficiente, no caso de quem recebe amparo ao idoso, que é o benefício assistencial, que é aquele benefício que não dá direito ao 13º, se ele falecer, se o beneficiário falecer, aí os dependentes não vão ter direito. O benefício que gera direito à pensão por morte é o benefício previdenciário. Tem uma gradação, tem? A gradação do beneficiário da pensão, por exemplo, morre, aí o cônjuge é o primeiro. Se não tiver, como é essa gradação? Tem, são 3 classes, né? Em primeira classe estão os cônjuges, né? Cônjuges e companheiro, né? Que mesmo que não sejam casados, se tiver o número X de provas, 3 provas de convivência, eles... De que tempo? De que período? Há um limite para essa convivência? Tantos anos? Não, desde 91 que o companheiro e a companheira passou a ter direito. Mas se ela tiver convivência só de 1 ano, ela já tem direito? Mais anos, 4, 5, tem? Não tem carência não. Basta não tem carência não. Basta que ele ou ela comprove que dependia, que vivia com a pessoa e que dependia... Certo. A comprovação deve ser na data do óbito. Que vivia na data do óbito. Que vivia na data do óbito. Agora, não importa que era 5 anos, 3 anos, 1 ano, não importa. Importa é que convivia e dependia do segurado que faleceu. A pergunta do Jairon. Deixa eu concluir. As classes, né? Primeiro, então, se tem esposa, ou se tem esposo, se tem companheiro ou se tem companheira, então a pensão vai para esposa, companheiro e os filhos, certo, menores de 21 anos. Digamos que o segurado é solteiro, não tem esposa nem companheira, ou a segurada é solteira, porque vale para o homem também, certo, nem filhos, então vai para os pais. Os pais vão provar que dependia economicamente dele. Digamos que também não tenha mais pai, não tem os pais. Isso. Então vai para os irmãos menores de 21 anos. Mas a terceira classe só tem direito se não tiver a segunda nem a primeira, e assim sucessivamente. Muito bem. A pergunta do Jairo é bem interessante. Ele é da Vila Santo Antônio, lá em Barbalha. Ele disse que ficou sem receber a aposentadoria por 8 meses. Depois foi reimplantada. Ele quer saber se tem direito a receber essa parte retroativa, esses meses em que ele ficou sem receber. Varia de caso? O Jairo, se ele ficou 8 meses sem receber, ele pode voltar à agência e se identificar através do documento pessoal e pedir a reativação do seu benefício e também o pagamento das parcelas desses 8 meses atrasados que ele não recebeu. Muito boa essa informação para o Jairo. E dona Helena, lá do São José, minha sogra tem 60 anos, mas o advogado diz que ela não tem direito à aposentadoria. Quem deve dizer para o cidadão ou a cidadã se tem direito ou não à aposentadoria? É o advogado ou é o INSS? Não é melhor ir diretamente ao INSS? Bom, ele tem 3 canais de atendimento, o telefone 135, ele pode agendar pela internet ou pode comparecer à APS, para agendar um horário, uma data e um horário específico para ser atendido na agência.
Então, ele não precisa do advogado. Eu já disse, vou repetir, o advogado ele vai deixar para contratar quando for preciso entrar com ação judicial. O atendimento dele deve ser feito na agência, e ele deve ser atendido pessoalmente, não deve mandar intermediários. Ele deve procurar a agência, levar os documentos de que ele dispõe e ser atendido por um servidor do INSS. Não entreguem documentos na porta da agência a ninguém, não entreguem documentos a quem fica ali esperando a pessoa sair para pegar pelo braço e dizer, vem aqui que eu resolvo. Não, procure o atendimento na agência. Se a agência depois indeferir o benefício, você entender que tem direito, aí sim o advogado vai orientar, o advogado vai ajuizar a ação judicial e buscar o benefício na justiça. Bom, tem também aqui Francisco Fabiano, gostaria de saber como é o processo da aposentadoria para as pessoas que trabalham na Associação do Engenho do Lixo. Não sei se os convidados conhecem essa instituição em Juazeiro, são os catadores de lixo. É uma aposentadoria especial? Tem que verificar em que ele se enquadra. Se ele for contribuinte de alguma forma, então, o regime geral de previdência, ele vai para todos os nossos benefícios. Se ele tiver contribuído. Se ele não tem nenhuma contribuição, então ele vai para o benefício assistencial, que é o LOAS, que só tem direito ou por invalidez, né, alguma doença que o invalide, ou com a idade de 65 anos ou mais. 65 anos. O Fabiano Silva, da Palmeirinha, gostaria de saber por que demora tanto para receber o benefício, pois o pai dele, no caso, deu entrada há 9 meses e ainda não teve. Varia? Porque eu disse aqui que em 10 dias já pode, né? Se tem informações a respeito. Não, o que deve ter ocorrido é que ele não recebeu. Muitas vezes a pessoa não recebe a carta com o resultado, mas provavelmente esse benefício já tem uma carta ou indeferindo ou solicitando alguma exigência, porque em 9 meses já teria uma alternativa. Então, pode ser que o correio não tenha entregue a carta, pode ser que ele não tenha se dirigido a uma agência do INSS. Então, para dar uma resposta 100% correta, ele precisa dirigir ao INSS, que lá eles darão a resposta, que provavelmente esse benefício tenha sido indeferido e a carta não tenha chegado lá. O Lucas quer saber se o INSS pode chamar mais candidatos do último concurso do dia 12 desse mês. Quem sabe informar isso? O concurso público realizado no dia 12 previu aqui para a nossa gerência a contratação de 30 técnicos do Seguro Social, mais duas vagas para portadores de deficiência e 2 vagas para perito médico. Mas o concurso ele tem validade por 1 ano e pode ser prorrogado por mais 1 ano. Certo. Então, se houver a carência, se houver a necessidade, o INSS vai chamar. Mas não tem um bote de pessoas. reserva? Talvez seja isso que ele quis saber. Exatamente. As vagas são essas e se for autorizado pelo Ministério do Planejamento, vai haver a contratação de mais profissionais. Bom, o nosso sinal está tocando já, avisando que o nosso tempo acabou. Só nos resta agradecer carinhosamente aos nossos convidados, Dona Lucrécia, Regnoberto e Aloísio, por essa participação magnífica nesse programa que me parece foi de um inteiro agrado de todos. Você concorda, Vasques? Plenamente. Veja aí o número de perguntas. Nós queremos até pedir desculpa ao nosso telespectador por não poder ler todas em função do tempo que se esgota. E agradecer aos senhores convidados e certamente nós alcançamos o objetivo de informar e de vocês divulgar as ações do INSS, que eu acho que precisa até mais ser democratizada para que a população possa tomar mais conhecimento. Agradeço a presença dos senhores e da senhora. Nós agradecemos. E fica a nossa promessa de oportunamente fazermos aqui um outro programa ainda em cima desse tema, já que foi do agrado geral, haja vista o número de correspondências que nós tivemos na noite de hoje. Muito obrigado pela atenção dispensada, meu caro telespectador. Segunda-feira estaremos de volta com o nosso Tribuna Livre. Boa noite. E um bom final de semana. Bom fim de semana.